Paulinho, eu não quero, você sabe que eu detesto te provocar, né? Você me conhece, você sabe muito bem. Mas com um artigo desse, o New York Times dando espaço para esse tipo de abordagem, a gente pode dizer que é um jornal de esquerda? Certamente é um jornal de esquerda, né? O Times, que foi outrora o jornal mais importante do mundo, né? Um jornal, inclusive, fundado. As pessoas não sabem disso, né? Mas o New York Times foi fundado por um republicano, na verdade, pelo padrinho do Partido Republicano, o Henry Jarvis Raymond, uma figura fundadora aqui do Partido Republicano, foi quem também fundou o New York Times e estabeleceu os padrões de jornalismo isento, imparcial, técnico, pouco passional, todos os padrões que os jornais do mundo inteiro seguem, mas principalmente no Brasil, tiveram origem no The New York Times. Desde os anos 2000, mas principalmente depois da eleição do Donald Trump, o jornal vem assumindo uma postura de esquerda bastante forte. Eles chegaram mesmo, não é uma questão de opinião minha, mas o próprio jornal chegou a fazer um meia-culpa editorial depois da eleição do Trump, mas acabou dobrando a aposta, né? Teve casos, inclusive, da editora de opinião do The New York Times pedindo demissão, fazendo uma carta explicando que o jornal realmente tinha se tornado um local de visão única, monolítica de esquerda, e ela que não era uma pessoa de direita, né? Então, que o Times é um jornal de esquerda é algo... Acho que nem nos Estados Unidos, hoje em dia, ninguém sequer contesta isso. Agora, é um jornal bem escrito de esquerda. Eu sempre elogio muito a qualidade técnica do The New York Times. E por que é importante a sinalização do Times nessa direção? Ora, porque o jornal admite que o Brasil já não é mais uma democracia. E ele admite isso no momento onde a Paulinha leu as aspas, mas onde ele diz que a Suprema Corte do Brasil agiu unilateralmente, concedendo para si mesmo novos poderes, que permitiam ela atuar como investigador, promotor e juiz, ao mesmo tempo em alguns casos. Isso não é uma instituição democrática mais. Quando alguém dá a si mesmo poderes para agir fora da forma da lei, mas é mais complicado do que fora da forma da lei, fora da forma do sistema acusatório, que é algo que está acima da lei, precede a lei. O sistema acusatório, a lei se baseia na premissa do sistema acusatório, que é uma premissa do direito penal ocidental. Então, isso é a admissão de que o país vive, hoje, não vive uma ordem constitucional democrática. O que está acontecendo, e por que isso chama a atenção? Porque, ora, para o Times publicar uma coisa dessas, é sinal de que o Xandão está perdendo o apoio do establishment. Ele talvez tenha ido, finalmente, longe demais. Você teve editoriais no Grupo Bandeirantes contra a ação contra os empresários, você teve editorial do Globo, você teve editorial do Estadão, você teve editorial de jornais importantes que representam o establishment. O The New York Times não é mais um jornal relevante para o mundo, para a população, mas ele ainda é o jornal lido pelo establishment. Quando o Times faz uma sinalização desse tipo, o que ele está sinalizando para o establishment é: ora, isso que o Moraes fez não deve ser defendido mais. E muitas pessoas, inclusive pessoas que no dia da operação começaram aqui ironizando, com risinhos na operação, agora já começam a voltar atrás, dizendo: não, isso tem que ser visto com muita seriedade, nós temos que observar. Entendem a mudança de tom? A mudança de tom acontece porque o chefe, o The New York Times, já disse o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Eu penso no motivo. E o motivo talvez esteja escrito na própria reportagem. O The New York Times parece tão convencido de que o Lula vai vencer as eleições, afinal, eles acreditam nos institutos de pesquisa, que eles dizem, e eu vou ler uma aspas da própria reportagem: se o Lula vencer, terá que lidar com juízes que podem complicar a sua agenda por um país que enfrenta uma série de desafios, incluindo o aumento da fome, desmatamento na Amazônia e profunda polarização. O que o Times está dizendo aqui é o seguinte: ora, se o Lula vencer, não dá pra gente ter uma Suprema Corte que manda tanto assim. A gente precisa desidratar esse cara. Talvez tenha chegado a hora onde o establishment finalmente vai descardar o Xandão por ele ter cumprido o seu papel. Se o Lula vencer, a minha aposta é: o Xandão vai sofrer algumas consequências,
Não sei quais serão, mas assim como o Cunha foi descartado quando ele cumpriu o papel dele lá no impeachment da Dilma, certamente o Xandão vai ser descartado quando o papel dele tiver sido cumprido. E sabe por quê? Prestem atenção, depois as pessoas prestem atenção quando estiverem assistindo o programa. Reparem a gravidade do que o nosso lulista aqui falou. Ele disse que o STF agiu de forma torta, e as palavras são dele, porque o jogo estava sendo jogado assim. É preciso que as pessoas entendam que isso é uma admissão de ruptura institucional. É a admissão de que o Brasil já não é mais uma democracia, que vai ao encontro, né? Vai de encontro, aliás, ao que o The New York Times está falando. Porque se o STF, uma reflexão que eu quero fazer aqui, se o STF pode agir fora dos seus poderes constitucionais porque não gosta da forma que a Procuradoria-Geral da República age, ora então, o Bolsonaro também poderia agir fora dos seus poderes constitucionais se não gostar da forma que o STF age. Porque aí é o vale tudo. Saiu das tais das 4 linhas. Olha, você pode não gostar do PGR, pode não gostar, mas ele foi nomeado na forma da lei, sabatinado e aprovado pelo Senado. Pode não gostar dele, mas cogitam até que ele fique no próximo governo. Não há nada ilegal ou inconstitucional em nenhuma ação do presidente Bolsonaro. Mas há, e agora de forma admitida aqui, e admitida pelo The New York Times, pelo Supremo Tribunal Federal. Então a pergunta é, quem rompeu a ordem constitucional do Brasil? Reparem, essa turma não quer democracia nenhuma, gente. Isso é uma falsidade, isso é uma mentira. Eles não querem democracia. Eles querem tomar o poder, mesmo que seja de forma torta. Custe o que custar. Esse é o pessoal que bate palma para cartinha pela democracia. É tudo uma farsa, é tudo fajuto. No final das contas, eles falam assim, a gente não gosta do que o Bolsonaro faz. E se nós tivermos que passar por cima da República para impedi-lo de fazer, nós vamos passar. Porque o PGR não processa, foram não sei quantos. Ora, como assim o PGR não responde aos 8 milhões de pedidos que o Randolph Rodrigues faz? Tinha que fazer. Ele não responde, mas o Alexandre responde. Porque o Randolph Rodrigues bate no peito e diz, eu sou o PGR agora. Eu sou o PGR. E o Aras teria que se curvar ao Randolph Rodrigues. Tudo que o Randolph Rodrigues falou era tudo... Ou seja, a PGR tinha que se curvar a um agente político de esquerda. Se não se curva, então o STF pode agir de forma torta. E nós temos que dizer assim, isso tem que ser uma exceção. Temos que agir, temos que fiscalizar, é uma exceção, isso é só uma exceção. Quem determina quando a exceção vale? Ora, o Supremo Tribunal Federal deveria ser o órgão que determina quando que foi cometido o abuso e quando não foi. Agora, quem fiscaliza se o Supremo Tribunal Federal está ou não cometendo abuso? Serão os mesmos senadores que são julgados, muitos deles, pelo Supremo Tribunal Federal? Ora, ninguém pode acreditar que o país está numa normalidade democrática. Ele discorda. Eu quero saber se o lulista discorda do New York Times, porque eu estou lendo aqui a reportagem do New York Times. Encorajado por novos poderes que o tribunal concedeu a si mesmo, que lhe permitem, de fato, atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. Não há regime constitucional no planeta, no Ocidente, pelo menos, que permita alguém atuar, primeiro, um tribunal dar poder a si mesmo, isso é absolutamente absurdo. Segundo, atuar como juiz, investigador e promotor ao mesmo tempo. Só que faltou aqui vítima, porque o Supremo Tribunal diz, e a reportagem corrobora isso, que o próprio Supremo Tribunal Federal era vítima. Ora, eu preciso dizer que há uma violação da ordem constitucional? Eu preciso dizer que está agindo fora da lei? Ou você concorda com o New York Times, ou então você discorda. E diz assim, não, o tribunal não deu a eles esses poderes, foi tudo correto, isso é normal, tem alguns casos onde o tribunal pode agir mesmo como investigador, juiz, promotor, etc. Só que aí não tem como fazer isso sem escarrar na cara do direito. Ora, até o próprio professor, e foi a frase que você falou, que você usou mesmo, Guga, até o próprio professor ouvido pelo The New York Times, não me lembro qual foi, disse, o tribunal não podia ficar parado, ele tinha que agir. Ou seja, ninguém em sã consciência diz que o que o tribunal fez é constitucional. Ninguém. O que dizem era o único jeito. Nós passamos da lei e era esse o seu argumento.